Oi, pessoal. Tenho certeza que vocês pararam, foram ler os artigos, né? Alguns foram até ler o capítulo de livro que eu sugeri, muito bem. Vamos seguir aqui na nossa apresentação para a gente entrar no assunto específico das infrações previstas na 14.133 e também das sanções que a nova lei de licitações permite que sejam aplicadas. Então, nós começamos aqui. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque é realmente importante fazer a leitura de alguns artigos. Não tem como a gente passar pelo tema de direito administrativo sancionador, tendo em vista a importância da legalidade, da previsão legal, sem conhecer um pouquinho dos textos das leis. Então, é maçante, é um pouco chato, mas a gente precisa passar pela leitura específica dos artigos. Eu fiz isso tudo colorido, não é só pela cafonice, não, é porque para facilitar o entendimento de que tipos de infrações serão punidas com que tipos de sanções. Então, o artigo 155 da nova lei de licitações previu: o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes sanções. Aí, aqui, o 155, ele vai falar quais são as condutas que podem dar ensejo a uma punição. A primeira conduta do 155, dar causa à inexecução parcial do contrato. Essa é a única conduta que pode ser punida somente com advertência, por isso que elas estão na mesma cor. Então, a advertência, que está lá no 156 da Lei de Licitações, serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta lei as seguintes sanções. Então, 155 definiu as infrações, as condutas passíveis de sanção, e o 156 definiu as sanções. E aí o 156 falou, nós temos 4 sanções possíveis: a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. A gente vai estudar cada uma delas. Mas aqui, e desde logo eu preciso dizer para vocês, a multa, ela pode ser cumulada com qualquer outra sanção. Então, a multa, ela pode ser aplicada junto com a advertência, com o impedimento de licitar e contratar, e com a declaração de inidoneidade, e ela pode ser aplicada sozinha também, a multa. A multa, ela pode ser aplicada, portanto, junto com outras infrações. As demais não podem ser aplicadas junto. Então, você não pode aplicar, pelo mesmo fato, uma advertência e um impedimento de licitar e contratar. Um impedimento de licitar e contratar com a declaração de inidoneidade. Não pode. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E a advertência, por ser a forma mais simples de sanção, a que tem menos repercussão jurídica, uma menor repercussão jurídica, ela só pode ser aplicada quando existe uma inexecução parcial do contrato, ou seja, uma parte do contrato não foi executada como previsto, ela não pode ser aplicada para as próximas infrações que veremos a seguir. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo. Então, veja que na segunda infração definida pela lei, aquela inexecução parcial do contrato, aquela parte do contrato que não foi executada, ela causa um grave dano, ou à administração, ou ao funcionamento dos serviços, ou ao interesse coletivo. A partir daqui, dessa hipótese em que se causa um grave dano, a gente vai aplicar a multa, o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade, ou somente a multa, ou a multa com algum dos outros dois. A terceira conduta definida é dar causa à inexecução total do contrato, aquela hipótese em que a contratada nada fez do que tinha sido previsto no contrato. Esses itens em vermelho, a própria lei de licitações, ela fala que esses itens que eu destaquei em vermelho, né, eles levam a uma aplicação do impedimento de licitar e contratar quando não justifiquem a pena mais grave, que é a declaração de inidoneidade. Então, esses itens em vermelho levarão a essa sanção do impedimento de licitar e contratar, quando cause grave dano, quando der causa à inexecução total do contrato, isso quando não couber uma aplicação mais grave. A gente vai estudar com
com mais detalhe a diferença entre um e outro, mas no impedimento de licitar e contratar, aquela contratada não pode mais contratar com o ente federado que aplica a sanção. Então, se for o município que aplicou a sanção, o município de Goiânia, ela não pode mais contratar com o município, mas pode eventualmente contratar com o estado de Goiás. E se foi a União que aplicou o impedimento de licitar e contratar, ela não pode contratar com a União, mas pode contratar com o município ou com o estado, enfim. Fica restrita a sanção ao ente federado que aplicou a multa, seja município, estado ou União. E a declaração de inidoneidade, não. Se um município pequeno do país, nós temos hoje mais de 5.570 municípios, aplicam a declaração de inidoneidade, no país aquela empresa não contrata mais. Então, é uma punição mais grave. Qual é o prazo? O impedimento de licitar e contratar até 3 anos. E a declaração de inidoneidade até 6 anos. A gente vai chegar, só para vocês terem um mínimo de noção do que estamos falando enquanto isso. Então, outras condutas que a lei previu. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter, todas essas que estão em vermelho, levam ao impedimento de licitar e contratar, desde que não haja uma previsão de punição mais grave, mas, eventualmente, no contrato também podem levar a uma aplicação de multa, por exemplo, deixa de entregar, você deixa de entregar regularidade fiscal, por exemplo, você pode levar uma multa moratória até o dia que você entrega a certidão de regularidade fiscal. Mas vamos continuar aqui na leitura do 155. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não manter a proposta, isso aqui na fase preliminar da contratação, né? Não manter a proposta, salvo em decorrência de um fato superveniente, devidamente justificado. Não celebrar o contrato, você venceu e não celebrou o contrato. Ou não entregou a documentação exigida para a contratação. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado. Então, aquela contratada que está em atraso com o objeto da licitação. E a partir daqui eu coloquei em rosa, porque nessas hipóteses a lei fala que são infrações passíveis de punição com a declaração de inidoneidade, que é a mais grave das sanções administrativas contratuais. Então, quais são essas condutas capazes de levar a uma declaração de inidoneidade? Apresentar a declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou prestar declaração falsa. Veja que aqui não é mais que a contratada atrasou ou causou um prejuízo, ela está produzindo documentos falsos, né? Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. A licitação, ela tem, basicamente, 3 objetivos, né? A garantia da proposta mais vantajosa para a administração. O segundo objetivo da licitação é permitir com que todos que tenham interesse possam contratar com a administração em condições de igualdade, que é o princípio da isonomia dos contratantes. E o terceiro é garantir o desenvolvimento nacional, fomentar o desenvolvimento nacional. E a última hipótese do 155, que fala que você será sancionado com a declaração de inidoneidade, a contratada será sancionada com a declaração de inidoneidade, é quando ela pratica ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei 12.846, de 2013. Essa lei é conhecida como Lei Anticorrupção, e essa é a lei do processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica, que nós vamos estudar. Na nossa primeira aula eu falei que há uma diferença entre o PAF e o PAR. O PAR, que tem previsão legal na 12.846, ele elenca uma série de condutas, todas muito graves, que podem levar, além da declaração de inidoneidade, conforme o inciso 12 do 155 da 14.166, também a outras punições. A aplicação de uma multa específica, prevista na Lei Anticorrupção, e também a necessidade de reparar integralmente o dano, a necessidade de criar um programa de compliance, a publicação da condenação em portal específico. Então,
Quando se pratica algum dos fatos lá da lei anticorrupção, nós vamos já chegar neles, é possível pensar na declaração de inidoneidade da 1433, aliada às outras sanções do PA. Então, nesses itens que eu destaquei em rosa, a aplicação aqui, essas infrações podem levar à sanção a declaração de inidoneidade. E aí o 156, ele faz ainda algumas observações no parágrafo 2º, quando ele está tratando das sanções. A sanção prevista no inciso 1 do caput, que é a advertência, então, a advertência será aplicada exclusivamente pela infração da causa em execução parcial do contrato. Não cabe advertência administrativa, não cabe advertência para nenhuma dessas outras sanções aqui, nem de vermelho, nem de rosa. Não cabe. Quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. Então, às vezes, ela deu causa à inexecução parcial do contrato, sem causar esse grave dano ao funcionamento dos serviços, ao interesse coletivo, mas somente a advertência não basta, é preciso uma multa, por exemplo, né? Por isso que os dois estão em vermelho. Então, deu causa à inexecução parcial do contrato. Se for uma coisa que é mais leve ou não tem uma repercussão tão grande, ela pode levar somente uma advertência no final do processo de sanção. Ou, se não for tão leve o fato em si, ou a consequência, ela pode também ter uma multa aplicada. A contratada pode ter uma multa aplicada. Porque no 156, no parágrafo 1º, ele vai dizer o que você considera, o que a administração precisa considerar na aplicação das sanções. Precisa considerar a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os danos que dela provierem para a administração pública. Há também, na nova lei de licitações, a previsão de que deve ser considerada a implantação ou o aperfeiçoamento do programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle. Então, isso aqui funcionaria como uma circunstância atenuante. Se a empresa implantou ou aperfeiçoou o seu programa de integridade, ainda que tenha cometido uma falha administrativa, isso deve ser considerado como um fato que deve pesar positivamente na balança do processo administrativo sancionador. Então, recapitulando, se a contratada dá causa em execução parcial do contrato, ela pode sofrer uma advertência ou pode sofrer multa, ou multa com advertência, a multa pode ser acumulada com qualquer um. Se ela der causa aos que estão marcados em vermelho, ela pode sofrer o impedimento de licitar e contratar, e esse impedimento pode ser acumulado com a multa. E se ela cometer uma das infrações em rosa, ela vai ser punida com a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que é a mais grave sanção administrativa contratual. Bem entendida essa parte inicial da lei, a própria 14.133, no parágrafo 3º, fez uma previsão. A sanção de multa, a 1433, às vezes ela é muito difícil porque ela fala, a redação é assim, a sanção prevista no inciso 2 do caput deste artigo, aí você tem que ir lá no inciso 2 do caput saber o que é. O caput, se você não sabe, é a cabeça do artigo, é o que fica escrito logo depois do número do artigo. Então, o caput do 155 é isso aqui, ó. O licitante ou contratado será responsabilizado. O caput do 156 é isso aqui. Né? É uma palavra em latim, que significa cabeça, né? Cabeça do artigo. Então, a sanção prevista no inciso 2, que é a multa, pode ser será calculada na forma do edital ou do contrato, mas não pode ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. E será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas do 155. Então, a própria lei de licitações diz que a multa cabe em todos os casos, né? A multa cabe do inciso 1 ao inciso 12, a aplicação de multa pode ser feita, né? Pode ser feita isoladamente, pode ser feita cumulativamente. Quando é que eu sei se vou fazer isoladamente, se vou fazer cumulativamente, levando em conta
essas considerações aqui do parágrafo 1º do 156, natureza e gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provierem para a administração pública, bem como se a empresa contratada que está sendo processada administrativamente tem ou não a implantação de um programa de integridade. Então, passada essa leitura necessária dos artigos 155 e 156, eu fiz aqui um resuminho para facilitar a vida de todo mundo, mostrando que a advertência só cabe na inexecução parcial simples, que a multa pode ser acumulada com todas as demais punições administrativas, sanções administrativas. Essa multa ela pode ser moratória ou compensatória, né? Tá, moratória ou compensatória, mas são coisas diferentes. Ela tem uma autoexecutoriedade parcial, eu não vou entrar nesse conceito agora, nesse momento, mas já para vocês irem se acostumando com essa palavra. O impedimento de licitar e contratar, está lá em vermelhinho, as hipóteses em que você pode aplicar o impedimento de licitar e contratar, sabendo que você pode aplicar aquelas hipóteses em vermelho o impedimento, se não justificar, conforme aquelas considerações que o artigo 156, parágrafo 1º manda fazer, a pena mais grave, que é a declaração de inidoneidade, né? Ela é limitada ao ente federado, tanto a administração direta como indireta, então, se o Estado de Goiás aplica o impedimento de licitar e contratar, as autarquias também ficam impedidas do Estado, né, o DETRAN, a Goinfra também ficam impedidas, por exemplo. O prazo é de até 3 anos, e para que ela possa se reabilitar, é necessário no mínimo 1 ano. São conceitos que vocês vão ver um pouquinho mais para frente com o professor Vitor. E a declaração de inidoneidade aplica-se a todos os entes federados. Como eu falei, se um município no interior da Paraíba, da minha terra, aplicar a declaração de inidoneidade, o Estado de São Paulo, por exemplo, não pode contratar aquela empresa. O Brasil, a União Federal, não pode contratar aquela empresa. O prazo vai de 3 a 6 anos, a reabilitação é com, no mínimo, 3 anos. Então, no mínimo, 3 anos, essa empresa não contrata mais com a administração. E como é a aplicação, a sanção mais grave que a administração pode aplicar, ela tem uma competência exclusiva em ministros de Estado, no caso da União Federal, secretários de Estado e de município, e a autoridade máxima da autarquia ou da fundação. E agora a gente vai entrar um pouquinho no PAR e no PAF para entender o que é o processo administrativo de responsabilização pela lei anticorrupção e o que é o PAF. Mas aqui eu quero relembrar com vocês que todas as infrações que a gente vai estudar agora no PAR serão punidas, conforme o texto da própria Lei 14.133, com a declaração de inidoneidade, que é essa mais grave sanção administrativa, além de outras sanções que vamos ver no PAR. Para vocês digerirem um pouquinho agora esse nosso assunto, eu vou fazer uma pausa aqui no nosso vídeo e a gente volta já já com a nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.